Quatro coisas que os antigos gregos e romanos sabiam sobre a saúde mental. Veja bem, queridos, que desde muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, na idade lá dos gregos e romanos, por aí, eles já tinham essa sabedoria. Já sabiam como tratar algumas doenças da saúde mental. E desde lá, lógico que eram situações diferentes das nossas, modernas, mas a saúde mental sempre foi algo muito relevante e os gregos e romanos tinham algumas técnicas que nós vamos conversar aqui hoje, segundo a BBC News Brasil, uma reportagem do The Conversation, da Constantine, que fez uma grande reportagem sobre quatro situações que vai nos ajudar bastante a resolver algumas coisas. Hoje temos muitos gurus, hoje temos muitos livros, hoje temos muitas pessoas que entendem de fato. Claro que há charlatões, mas há muita gente que entende de saúde mental, de ansiedade, de depressão, falando na internet. Mas quem sabe alguma coisa do passado, lá do antigo passado, de Roma, dos gregos, pode nos ajudar um pouco mais. Sempre um degrauzinho acima. Eu sou Ronan Botelho, faço leituras reativas da BBC, mas também tenho livros na Amazon. Olhe na Amazon, Ronan Botelho, ou os nossos canais no Somando, no Clube de Matemática, enfim, qualquer rede social nós estamos, e lá falando um pouquinho sobre a vida, sobre saúde, sobre ciências, principalmente, mas hoje o tema é este. Quatro coisas que os antigos gregos e romanos sabiam sobre saúde mental. E não basta você ter algum transtorno para entender ou para ler ou ser curioso, curiosa sobre isso. É importante para todos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 280 milhões de pessoas em todo o mundo têm depressão. E cerca de 1 bilhão têm algum tipo de problema de saúde mental. As pessoas que viviam no mundo antigo também tinham problemas de saúde mental. Então, como elas lidavam com eles? Olha a pergunta. Como veremos, algumas de suas percepções sobre saúde mental ainda são relevantes hoje, embora possamos questionar alguns de seus métodos. Claro, há mais de 2.500 anos atrás, alguns métodos não podem ser exatamente como a utilização hoje, mas os princípios, os valores, as diretrizes, eu tenho certeza que sim, que muitas das ideias lá atrás ainda fazem total relevância hoje. E eu acho que isso também. Vamos ir à primeira. O tópico é: nosso estado mental é importante. Olha, aqui já dá a deixa que é mesmo. Desde aquela época aos dias de hoje. Os problemas de saúde mental, como a depressão, eram conhecidos das pessoas no mundo antigo. Homero, o poeta famoso de Ilíada e pela Odisseia, que viveu por volta do século 8 a.C., aparentemente morreu depois de sofrer depressão. Já no final do século 5 a.C., os médicos gregos antigos reconheciam que nossa saúde depende em parte dos nossos estados, dos nossos pensamentos. Olha que legal. No Epidemias, um texto médico de por volta de 400 anos antes de Cristo, um médico anônimo escreveu que nossos hábitos sobre nossos pensamentos, bem como nosso estilo de vida, roupa, moradia, atividade física e sexo, são principais determinantes de nossa saúde mental. Olha ali que legal. O 2. Os problemas de saúde mental podem nos deixar doentes. Também escrevendo no Epidemias, um médico anônimo descreveu um de seus pacientes, Parmenides, cujo estado mental ficou tão ruim que ele começou a delirar. Por fim, não conseguia mais falar. Ele ficou na cama por 14 dias antes de ser curado. Não sabemos como. Posteriormente, o famoso médico Galeno de Pergamo, 129 a 216 d.C., observou que as pessoas frequentemente ficavam doentes por causa de um estado mental ruim. Pode ser que, em certas circunstâncias, o pensamento
seja uma das causas que provocam a saúde ou a doença, pois as pessoas que se irritam com tudo e ficam confusas, angustiadas e assustadas pelo menor motivo, muitas vezes adoecem por esse motivo e têm dificuldade para superar essas doenças, disse ele. Olha que legal. Galeno também descreveu alguns de seus pacientes que sofriam com sua saúde mental, inclusive alguns que ficavam gravemente doentes e morreram. Um homem havia perdido dinheiro e ele escreveu. Ele desenvolveu uma febre que permaneceu por um longo tempo. Enquanto dormia, ele se repreendia por sua perda, lamentava o ocorrido e ficava agitado até acordar. Enquanto estava acordado, continuou a se desgastar com a dor. Em seguida, começou a delirar e desenvolveu febre cerebral. Finalmente, caiu em um delírio que era óbvio que, pelo que ele dizia, e permaneceu nesse estado até morrer. Olha só. O terceiro. A doença mental pode ser prevenida e tratada. No mundo antigo, as pessoas tinham muitas maneiras diferentes de prevenir ou tratar doenças mentais. O filósofo Aristipo, que viveu no século V a.C., costumava aconselhar as pessoas a se concentrarem no presente para evitar distúrbios mentais. Olha só, 5 a.C., eles já falavam do que nós, hoje, também temos as mesmas diretrizes, a se concentrar no presente, porque o excesso de passado é depressão e o excesso de futuro é ansiedade. Ele dizia, concentre sua mente no dia e, de fato, na parte do dia em que está agindo ou pensando. Somente o presente nos pertence, não o passado, nem o que está sendo antecipado. O primeiro deixou de existir e é incerto se o segundo existirá. Olha que legal. O filósofo Clínias de Tarento, que viveu no século IV a.C., disse que sempre que percebia que estava ficando com raiva, ia tocar música em sua lira para se acalmar. Os médicos tinham suas próprias abordagens para lidar com problemas de saúde mental. Muitos recomendavam que os pacientes mudassem seu estilo de vida para ajustar seus estados mentais. Eles aconselhavam as pessoas a iniciar um novo regime de exercícios, adotar uma dieta diferente, viajar pelo mar, ouvir palestras de filósofos, jogar jogos como damas e fazer exercícios mentais equivalentes a palavras cruzadas modernas, ou o sudoku, aquele de matemática. Por exemplo, o médico Célio Aureliano, no século V depois de Cristo, pensava que os pacientes sofriam de insanidade poderiam se beneficiar de uma dieta variada, incluindo frutas e vinhos suaves. Os médicos também aconselhavam as pessoas a tomarem medicamentos à base de plantas. Por exemplo, a erva Eléboro era administrada a pessoas que sofriam de paranoia. Entretanto, os médicos antigos reconheciam que o Eléboro poderia ser perigoso, pois às vezes induzia espasmos tóxicos, matando os pacientes. Outros médicos, como o Galeno, tinham uma visão um pouco diferente. Ele acreditava que os problemas mentais eram causados por alguma ideia que havia se apoderado da mente. Galeno acreditava que os problemas mentais poderiam ser curados se essa ideia fosse removida da mente e escreveu. Uma pessoa cuja doença é causada pelo pensamento só é curada se cuidar da falsa ideia que tomou conta da sua mente, não por meio de alimentos, bebidas, roupas, moradias, banhos, caminhadas e outros semelhantes. Galeno achava que era melhor desviar os pensamentos de seus pacientes dessas ideias falsas, colocando novas ideias e emoções em suas mentes. Ele disse então, eu coloco no coração dos outros o medo de perder dinheiro, intrigas políticas, beber veneno ou outras coisas do gênero para desviar seus pensamentos para essas coisas. Em outros, deve-se despertar a indignação com relação à injustiça, o amor pela rivalidade e o desejo de vencer os outros, dependendo do interesse de cada um. O quarto agora. O tratamento da saúde requer esforço. De modo geral, os antigos acreditavam que manter nosso estado mental saudável exigia esforço. Olha,
Se estivéssemos ansiosos, irritados ou desanimados, precisávamos fazer algo que nos trouxesse o oposto dessas emoções. Isso pode ser alcançado, segundo eles, por meio de alguma atividade que se contraponha diretamente às emoções que estamos sentindo. Por exemplo, Célio Aureliano disse que as pessoas que sofrem de depressão devem fazer atividades que façam rir e ficar felizes, como, por exemplo, assistir uma comédia num teatro. Entretanto, os antigos não acreditavam que uma única atividade fosse suficiente para tornar o nosso estado mental saudável. O importante era fazer uma mudança geral em nossa maneira de viver e pensar. Quando se trata de problemas de saúde mental, é evidente que temos muito em comum com nossos antigos ancestrais. Muitos do que eles disseram parece tão relevante agora há quase 2000 anos, mesmo que hoje usemos métodos e medicamentos diferentes. Se esse artigo tiver levantado questões para você, ou se você estiver preocupado com alguém que conhece, ligue para o Centro de Valorização à Vida, o CVV, através do número 188. Constantin é pesquisador de antiguidade grego-romana na Universidade de Melbourne, na Austrália. Esse artigo do The Conversation na BBC, lido por mim, Ana Botelho. Espero que tenha melhorado um pouco mais o seu conhecimento, sua curiosidade, e realmente foi um artigo muito legal.